Cristo glorificado que aparece no capítulo 1 para João, ele aparece com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado nem em Damasco, nem em Magdala, nem em Tiro. Este foi confeccionado provavelmente na eternidade. Ele é comprido e branco de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote. Tem um cinto de ouro neste vestido. Na sua mão há 7 estrelas, e o próprio texto explica, fala sobre os 7 líderes das igrejas da Ásia. Os seus pés são como latões reluzentes saindo da fornalha. Porque seu cabelo é branco como a neve, porque fala da sua eternidade. Em Isaías 9,6 ele é o Pai da eternidade. Em Miqueias 5,2 ele é o menino que nasce em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. E quando nós olhamos para João, capítulo de número 8, ele vai dizer aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram pedras para atacarem Jesus. E por quê? Porque quando Jesus disse eu sou, a expressão grega egoimi é a mesma expressão de Êxodo na Septuaginta, capítulo 3, versos de número 4 ou 14. Então nós observamos que quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Mas tem mais: o Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Como? Quando eu levei ele para o Moriá, ele colocou Isaac. Quando ele levantou o cutelo, apareceu o carneiro. Ali estava mostrando para Abraão uma maquete do Calvário. Ele viu meu dia e ele se alegrou. Mas eu sou eterno, eu sou antes de Abraão, e eu também sou aquele que falou com Moisés na sarça. Na verdade eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é eterno, pré-existente desde os tempos da eternidade. Seus olhos como chamas de fogo fala da sua onisciência, um atributo natural e incomunicável que só pertence a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. É por isso que nas 7 igrejas da Ásia, em todas elas ele diz: eu conheço as tuas obras. Você tem 2 opções quando eu disser isso: ou dar um glória a Deus ou ficar apavorado. Então eu vou repetir de novo: eu conheço as tuas obras. Ele sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe. Ele conhece as tuas obras. Quando na verdade os seus pés são como latões reluzentes, é aquele que vem com juízo na batalha do Armagedon, aquele que pisa no lagar com furor. Quem é este que vem para João na ilha de Pátimos? Ele não estava fazendo um teste de publicidade, mas na região de Cesareia de Filipe ele fez uma pergunta. Ele não costumava fazer perguntas. O que as pessoas dizem que eu sou? Alguém do colégio apostólico disse: estão dizendo que o Senhor é Jeremias, talvez porque viram ele chorar. Outro disse: estão dizendo que o Senhor é João Batista, talvez porque viram ele pregar um sermão mais duro. Outros disseram: o Senhor é Elias, talvez porque o viram curar com poder. Jesus então faz uma segunda interrogativa: e vós? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Londrina, mas em Campinas, São Paulo, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, batem na porta de nossas casas domingo pela manhã e vai dizer que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Os adventistas do 7º dia vão dizer que o seu nome honorífico é Arcanjo Miguel. Se você perguntar para os budistas e Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo e um legado a ser seguido de liderança e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, somente um profeta do mesmo patamar de João Batista e do mesmo patamar de Elias. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. O Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Ezequiel vai dizer: ele é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Jeremias vai dizer: para mim ele é o renovo. João Batista, às margens do Jordão, vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro em Betânia vai dizer: para mim ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. Paulo vai dizer: para mim é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido
ido pelo mundo, pregado entre nações e recebido em glória. Para João, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como latões reluzentes. Ele tem as 7 igrejas no seu controle, porque a liderança está na sua mão, e é aquele que tem a chave da morte. Observe, o texto não diz que ele tinha, e o texto não vai dizer que ele vai ter. Ele nunca perdeu a chave. Mentiram para nós quando disseram que ele desceu no inferno, brigou com Satanás e tomou chave. Satanás nunca esteve no inferno, ele nunca perdeu a chave, ele ainda tem o controle da vida e da morte. Por isso João, no capítulo 1 do Apocalipse, vai dizer: ele é o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? No Antigo Testamento teve 3 ressurreições, e no Novo Testamento teve 6. Como ele é o primogênito dentre os mortos? Detalhe: todos que ressuscitaram morreram novamente, e também Moisés. E este primogênito dentre os mortos é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. 4 verdades no capítulo de número 1. Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é o principal no grego dos reis da terra. O que isso significa? Houve uma batalha chamada Batalha de Carquemis, onde a Babilônia venceu a Assíria e o Egito de Faraó Neco. Com isso, eles seguiram em marcha rumo a Jerusalém. Eles invadiram Jerusalém no ano 606 a.C. Levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias para o cativeiro babilônico. Mas estes jovens estão dentro do palácio babilônico. Invadiram a segunda vez no ano 597. Levaram 10.000 ao cativeiro, e também Ezequiel, que está às margens do rio Quebar. Invadiram a terceira vez no ano 586 a.C. Destruíram os muros de Jerusalém, roubaram os utensílios, e a glória foi embora. Sendo assim, Jeremias ficou em Jerusalém. Eu quero aplicar algo aqui, mesmo fora do contexto escatológico ao qual você veio essa noite, principalmente para obreiros e líderes de departamento. Observe que mesmo no cativeiro ele não perdeu o controle da história. Ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, e ele tem um Jeremias em Jerusalém. Para você entender, ele tem um José na casa do Potifar, ele tem uma menina na casa do Naamã, ele tem uma Esther no palácio de Assuero, ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria e um Paulo nos confins da terra. Aonde Deus te colocou, ele não errou o plantio. É aí que ele vai te usar. Quando ele terminou a leva ao cativeiro, Nabucodonosor, com o capitão da guarda Nabuzaradã, Nabucodonosor teve um sonho, diferente de Faraó. Faraó tem um sonho, conta o sonho e pede para interpretar, é um pouco mais fácil. O problema é que ele não quis contar o sonho, ele quer que revele o sonho e depois interprete. Então ele chamou Arioque, o chefe da guarda, passou um pregão em Babilônia, pedindo para magos, astrólogos e adivinhos interpretar e revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Daniel ora 3 vezes ao dia com as janelas abertas a Jerusalém. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, os judeus oram 3 vezes ao dia. Não me pergunte como acontece isso, mas Paulo disse que a gente tem que orar sem cessar. As janelas estão abertas a Jerusalém porque todo judeu acreditava que Deus só habitava dentro do templo. Então ele está na Babilônia, mas o coração dele está em Jerusalém. Vou repetir, ele está na Babilônia, mas o pensamento dele está em Jerusalém. Vou dizer mais uma vez, ele está em Babilônia, mas o coração dele e a mente dele está em Jerusalém, falando com Deus. Quando ele está orando, Deus dá a revelação e ele aparece diante de Nabucodonosor e diz: tu sonhaste com uma estátua, a cabeça dela é ouro, é o reinado babilônico, o peito e o braço prata, os medo-persas, o ventre e as coxas de bronze, Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, as pernas de ferro de barro, fala de Roma. São 4 materiais. A prata é inferior ao ouro, o bronze é inferior à prata, o ferro e barro é inferior ao bronze, mas o inferior vai dominar e vai vencer o superior. Ou seja, os medo-persas vão vencer os babilônicos de Nabucodonosor, os gregos vão vencer os medo-persas, e por fim Roma se transformaria na maior potência naquele tempo. Quando Daniel acaba de revelar os 4 reinos na estátua, há uma pedra, e esta pedra vem sem auxílio de mãos, e ela esmiuça a estátua nos pés. 10 dedos, blocos de nações que se levantam no período tribulacional, provavelmente no antigo Império Romano revivido, de onde vai surgir o anticristo. Tudo bem, eu sei que alguns vão dizer que o mesmo será muçulmano, e aí ocorre essa divergência sobre o anticristo, de onde ele vai surgir. Mas nós temos os pés da estátua que falam de reinos que vão se levantar, sede do governo do anticristo. Nós temos então 4 reinos que passaram e reinos que vão vir futuramente, mas há uma pedra que vai esmiuçar estes reinos. A pergunta essa noite é:
quer. Que pedra é essa? O próprio Paulo, em 1 Coríntios 10, vai dizer o seguinte: o povo judeu, os hebreus, eles deixaram o Egito, ou seja, quando deixam o Egito por causa do sangue do Cordeiro, nasceram de novo. Então, quando nasce de novo, qual o próximo passo? Ser batizado nas águas, batizado nas águas do Mar Vermelho. Mas como eu sou batizado com o Espírito Santo? Na nuvem de fogo. E aonde eu tomo ceia? No maná que cai do céu. É aonde eu vou cear. Detalhe, o maná cai hoje. Se você guardar hoje, o de amanhã, ele apodrece. Por quê? Porque se você guardar o de amanhã, amanhã você não me pede, amanhã você já tem, então amanhã você não me busca. Então cai hoje, você busca o de hoje, o de amanhã você tem que buscar de novo, só para compreender a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje Ele provê, amanhã você busca e seja dependente dele, porque amanhã Ele também vai prover. Mesmo no deserto é um Deus que provê. Mas observe que Paulo vai dizer: mas eles bebiam de uma bebida espiritual que saía de uma pedra. Palavras de Paulo e não minha. A pedra era Cristo. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Dissesse bem, quem te revelou não foi carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. Ou seja, João está dizendo no capítulo 1 do Apocalipse: Ele é o principal dos reis da terra. A Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medo-persas passaram, hoje é o Irã. A Grécia ainda permanece por causa de alguns benefícios de Alexandre o Grande. Porque os que te abençoaram, eu também abençoarei. Mas os que te amaldiçoaram, eu amaldiçoarei. Passa reinos, passam governantes, passam nações, tudo passa, mas o reino de Cristo, do Rei dos Reis, permanece eternamente.